A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Nós estamos contando as histórias dos reis da Bíblia. O primeiro vídeo foi sobre o rei Saul, né, que foi o primeiro rei. Primeiro entre aspas, né, igual eu explico lá no primeiro vídeo. Teve dois lá em Juízes, só que eu não falei deles, só comentei. Foram os primeiros reis, você ler lá em Juízes para você ver. Escolheram aqueles dois reis lá em Juízes. Depois não deu muito certo, muitos anos depois escolheu Saul para frente, já foi em sequência. Mas aí foi Deus que escolheu. Esse de Juízes foi eles mesmos que escolheram. A história deles é muito curtinha. Eles aparecem em Juízes na Bíblia. Mas eu não falei da história deles, falei só de Salomão, Saul, né? Depois eu falei do rei Davi, hoje é Salomão. Foi o filho do rei Davi, que herdou o trono. Então vamos lá, irmãos. Primeiro significado do nome Salomão. Significa o pacífico ou pacificado. Salomão, o filho, era filho de Batseba. Aquela que teve um pecado com Davi, que eu expliquei no vídeo passado, para você entender melhor, você vê o vídeo passado. Não vou explicar de novo para não demorar. Vocês têm outro significado do nome Salomão ou não? Também significa paz. Pacífico, pacificado, paz. Era uma pessoa pacífica. O reinado, o nome dele se cumpriu na vida dele. Também significa perfeição e plenitude também. Esse nome cumpriu na vida dele, porque o reinado dele seria um reinado pacífico, né, de paz. Então realmente se cumpriu. Eu vou ler com vocês a história do nome dele e também vou ler um gráfico também que resume aqui a história. Acho que eu vou ler a história completa primeiro, depois vou ler aquele gráfico que resume, tá bom? Vocês não mandou ler esse gráfico também. A história de Salomão, rei de Israel. O rei Salomão, filho do rei Davi e de Batseba, uma das figuras centrais da Bíblia. É comum muitos pregadores falarem que era o filho do adultério, mas está falando errado. Era o filho do adultério, morreu, né? Ele foi um filho que veio depois que ela já tinha virado esposa dele. Então, vamos lá. Ele é conhecido por sua sabedoria, riqueza e grandes realizações. Salomão governou Israel por 40 anos, o mesmo período que Davi e também o rei Saul também. E foi responsável pela construção do templo de Jerusalém. Além disso, ele é considerado autor de vários livros bíblicos, incluindo Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos e alguns salmos. O reinado de Salomão é lembrado por sua sabedoria, seus ensinamentos, justiça, mas também pelos fracassos e pela decadência que marcaram seus últimos anos no trono. Salomão ascendeu ao trono após a morte de seu pai Davi, quando Deus lhe apareceu em sonho. Ele ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel com justiça. Sabedoria e entendimento também. Deus se agradou do seu pedido e concedeu-lhe sabedoria. Além disso, riqueza e honra. Se for para ele, né? Como você não pediu riqueza e honra, também eu vou dar. Ele fala que foi o homem mais rico que já existiu, né? Salomão. A face da terra. Nunca teve outro mais rico, nem vai ter. Você pode pensar, a pessoa mais rica de todos, Salomão foi mais. Vamos lá. Escrito como um homem de grande sabedoria, Salomão possuía uma capacidade comum de julgamento e compreensão. Além disso, era um arquiteto habilidoso e foi responsável pela edificação do Templo de Jerusalém. Uma das histórias mais conhecidas que exemplificam a sabedoria de Salomão é o julgamento entre duas mulheres que afirmavam ser mães do mesmo bebê. Para resolver o impasse, Salomão propôs dividir a criança ao meio. Diante dessa decisão, a verdadeira mãe imediatamente se revelou, preferindo entregar o bebê a outra mulher a vê-lo morto. Este ato demonstrou a justiça e sabedoria do rei. Tinha duas mães, né, que queriam julgar-se a causa delas. Foi a primeira vez que Salomão julgou a causa, né? Ele já tinha pedido sabedoria para Deus já. Aí as duas falavam que era mãe do filho, né? Aí o outro falava, nossa, tá mentindo, ela que é mãe, eu sou que sou mãe, não é ela não sei o quê. As duas brigando pelo filho. Aí uma falou, a verdadeira, né? Ela deitou em cima do filho verdadeiro e roubou o meu. Aí ficava ali discutindo. Salomão não sabia quem que era a mãe verdadeira, foi e falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte.
Ou pro guarda pegar a espada e cortar o bebê no meio, dar um pedaço para cada. Aí a mãe verdadeira logo se apresentou, falou, não, faça isso, é melhor você dar para ela, né, do que eu ficar sem meu filho. Aí Salomão foi e falou, a mãe verdadeira estaria disposta até perder o filho para outra, né. Aí viu que era ela a verdadeira e entregou para ela. Isso está na Bíblia. Salomão ficou conhecido por ter 1000 mulheres, sendo 700 esposas e 300 concubinas. Fala misericórdia, né? Além disso, naquela época podia ter mais de uma esposa. Mas depois que Jesus veio, acabou com isso, né? Bigamia. Além disso, o envolvimento com mulheres estrangeiras, mesmo que o Antigo Testamento fosse mais rigoroso do que hoje, tão novo, né? Mas essa parte podia. Vamos mudar. Seu envolvimento com mulheres estrangeiras fez com que ele cultuasse outros deuses, desagradando a Deus. Isso foi uma velhice, irmãos. Salomão chegou a Deus na infância e na fase adulta, chegou na velhice e ele se desviou de Deus, começou a idolatrar outros deuses. A Bíblia explica bem que foi na velhice. Embora Salomão tenha tido muitas mulheres, a Bíblia menciona apenas Roboão, filho de Naamá, uma amonita, como seu sucessor ao trono. Foi o único filho homem que ele teve. Teve outras mulheres também, né, filhas mulheres, mas de homem só teve esse, Roboão, que sucedeu ao trono. Roboão seguiu os mesmos passos dele, né? Idolatrou na velhice. Mas eu vou explicar a história dele então. Semana que vem, se o Espírito Santo quiser, né? Não sei se ele vai mudar ou não. Se vai continuar nos reis ou não. Eu creio que ele vai fazer outras coisas pelo que ele me falou, mas ainda não tenho certeza. Após reinar 40 anos sobre Israel, Salomão morreu, e seu filho Roboão o sucedeu. Devido ao seu afastamento de Deus, o reino foi dividido, e somente a tribo de Judá continuou considerada pela dinastia de Davi. As demais tribos do Reino do Norte rebelaram-se contra seu sucessor e elegeram outro rei para si. Aqui está errado. Explicou errado esse pedaço aqui. Ele está falando que o reino foi dividido, realmente foi, mas não foi só Judá, e também ficou com Benjamim. Vou explicar a história incompleta, depois eu explico o que está errado. Salomão idolatrou a Deus e dividiu o reinado dele em dois. Ficou irado com ele. Ele estava na velhice já. Aí lembrou que fez uma promessa para Davi, o pai dele, que a descendência dele iria reinar. Então falou o seguinte, seu filho vai reinar, como você também já está velho, está perto de morrer, né? Esse pecado, a consequência do seu pecado vai ser para o seu filho. Seu filho vai reinar apenas na tribo de Judá, e vou escolher outro rei que vai ser seu servo, mas Deus não falou qual, vai reinar nas outras tribos. Depois Salomão descobre que era Jeroboão, não sabemos como, a Bíblia não explica. O servo Aias, né, unge ele. Só que esse servo, depois Deus muda de ideia através desse profeta. Falei servo errado, mas é um profeta. Através desse profeta, eu fiz a história desse profeta já, se você quiser pesquisar. Um vídeo mais antigo do ano passado, mas tá aí. Aí, não é tão antigo assim, né? Comecei a fazer em 2022 aqui no Kawaii, né? Mas nas outras plataformas foi depois. Eu tinha um canal do YouTube que era mais antigo ainda, mas perdi, né? Esse outro canal é mais novo. Comecei esse ano, mas enfim. Aí depois disso, ele, através desse profeta, ele pega uma roupa dele mesmo, né? O profeta pega uma roupa dele mesmo e rasga em 10 pedaços e dá para Jeroboão, que era o servo de Salomão. E fala que ele iria reinar em 10 tribos. Deus mudou de ideia, né? Ia dar 2 para Roboão. No caso, a Benjamim também. Aí cumpriu essa profecia. Salomão morreu. Roboão ia lá reinar, né? Todas as tribos. Aí Jeroboão aparece, a maioria do povo está do lado dele, sabia que Deus estava do lado dele. Mesmo assim, eles resolvem escutar Roboão, até Jeroboão também. Nome parecido, né? Roboão, Jeroboão. Roboão é o filho dele. Jeroboão, o servo. Os nomes são parecidos, cuidado para não se perder. Aí Roboão fala que ele era o direito de reinar, não sei o quê. Aí ele pede conselhos para os mais velhos, para os sábios mais velhos, da época do pai dele, que ainda estavam vivos. A Bíblia fala isso, né, desse jeito. Mas vamos falar, trata bem o povo, elogia o povo, não sei o quê. A Bíblia fala que ele foi perguntar o conselho para os mais novos depois. Do que fazer. Ele falou que foi Deus que permitiu, porque ele tinha que reinar só em 2 tribos. A Bíblia mesmo explica isso, né? Aos mais novos, só para ele falar o seguinte. Seu pai, Salomão, castigou o povo com tributos altos, e você, né, vai castigá-los com escorpiões. Vai falar isso. Vou ficar revoltado, todo mundo para de apoiar ele, né? Ele sai triste achando que perdeu as tribos tudo. Mas a tribo de Judá acompanha ele.
E depois a tribo de Benjamim aparece, né, e fala o seguinte: vai ficar do lado dele por amor a Davi. Mas Deus já tinha profetizado, né, através do profeta Aias, que seria duas tribos. Para Salomão falou que seria uma só, mas Deus mudou de ideia, né, resolveu dar duas para Jeroboão, através do profeta Aias. Aqui está falando que teve uma rebelião, não, não teve essa rebelião. Foi dado dessa maneira. Por isso que está errado aqui. E também falou que foi só uma só, mas depois Deus mudou de ideia e deu duas. Então vamos lá, por isso que está errado esse pedacinho. Estudo bíblico sobre o rei Salomão. Onde começa a história de Salomão na Bíblia? A história de Salomão na Bíblia começa em 2 Samuel. O seu nascimento é relatado. Salomão é o segundo filho de Davi e Batseba, que haviam perdido um primeiro filho juntos, que era o do pecado, né, o da perdição. O nome de Salomão é mencionado pela primeira vez em 2 Samuel 12, do 24 ao 25. Salomão também era chamado de Gedidias, que era o nome que Deus deu para ele. Né? Significa filho de Deus. Eu já expliquei sobre a morte do primeiro filho de Davi e Batseba, você vê o vídeo lá. O nome de Salomão é mencionado pela primeira vez em 2 Samuel 12, 24 ao 25. O profeta Natã chama também de Gedidias, amado do Senhor. Isso, amado do Senhor. Achei que era filho do Senhor, né? Mas é amado do Senhor. A narrativa principal de sua vida se estende por 1 Reis e 2 Crônicas. A história dele continua, né? Em 1 Reis e 2 Crônicas. Descrevendo sua sabedoria, a construção do templo em Jerusalém, sua riqueza e seu declínio espiritual. O reinado dele, a maior parte foi em paz. São muitas poucas batalhas, bem poucas ali que teve, questão de um dia ou outro era resolvido. De vez em quando tinha, era um rei lá que era inimigo dele, tentava roubar uma concubina dele de vez em quando, tinha sido concubina do pai dele também. Na verdade, não tinha sido concubina do pai dele, tinha sido uma mulher que esquentava o pai dele, que era Abisag. Ela não teve nada com Davi, só esquentava ele na velhice. Aí ela passou para Salomão como concubina. Até um irmão de Salomão que tenta pede essa mulher como esposa, né, para a mãe dele. A mãe dele concorda, só depois Salomão vai falar, ele tá tentando roubar meu reinado, mano. Ele realmente tenta depois, Salomão descobre, ele vai matá-lo, ele vai pegar nas pontas do altar para Salomão não matá-lo. Fala que arrependeu, Salomão dá uma segunda chance. Por muitos anos ele tenta de novo, aí Salomão vai mandar matar ele, né? Esse irmão dele. Essas são as guerras que teve no reinado de Salomão. Sabizag e um outro rei lá tentou pegar ela também. Ela virou concubina dele. Eles acreditam que Salomão pegou essa mulher que esquentava o pai, né, para virar concubina. Poderia ter o direito de reinar dessa forma, eles acreditam assim. Ele viu também que o irmão tá querendo roubar ela para poder roubar o reinado dele. Né? Aí dá outra chance pro irmão, o irmão tenta de novo, aí mata. Né? Eu tive essa dor e agonia do teu peito. Teve uma mulher que teve esquentado a na velhice porque ele aí tava velho, ele já tava sentindo muito frio, né? Aí escolheram uma moça virgem para poder fazer isso. Mas tudo que não colocaram uma das mulheres dele, que Davi tinha muito, ninguém sabe o porquê. Mas essa mulher não teve nada, só esquentava ele apenas. Ela virou concubina de Salomão. Fala nem. Abisag. Uma coisa que eu expliquei errado, o irmão dele realmente tentou roubar duas vezes o trono. Mas tentando pegar Abisag foi da segunda vez, quando Salomão matou ele. A primeira ele virou rei sem Davi ter falado que ele seria. Já foi tomando posse. Vai explicar isso agora. Salomão é um dia do rei, eu tinha esquecido disso. De que tinha tentado roubar Abisag duas vezes, mas não foi. Foi da segunda vez. Salomão se tornou rei quando Davi já estava velho e doente. Adonias, outro filho de Davi, tentou aproveitar-se da situação e proclamou-se rei sem o consentimento do pai. Ao saberem disso, Batseba, mãe de Salomão, e o profeta Natã foram até Davi para lembrá-lo da promessa que ele havia feito que Salomão seria seu sucessor no trono. Davi no começo ele relutou, mas depois concorda. Davi então ordenou que o sacerdote Zadok, o profeta Natã e o chefe da guarda Benaia levassem Salomão até a fonte de Gion, em Jerusalém. Ali Salomão foi ungido com um óleo sagrado, gesto que simboliza a escolha e a bênção de Deus sobre ele como rei. Após a unção, tocou-se um chifre de carneiro e o povo começou a aclamar Salomão, celebrando com alegria. Essa cerimônia marcou o início do reinado de Salomão e confirmou como sucessor escolhido de Davi e aprovado por Deus. Essa celebração solidificou sua posição, enquanto Adonias e seus seguidores se afastaram da presença do novo rei de Israel. Adonias ficou com medo, foi lá para o altar, né, pegou as pontas do altar, fez o Salomão prometer que não mataria ele, que não iria querer roubar o reinado dele mais. Aí mentiu, depois tentou pegar Abisag, né, de alguns anos depois.
Ele pediu foi pra Batseba. A Batseba não viu maldade nenhuma, ia dar, né? Mas Salomão falou que a Maria estava sendo inocente e queria roubar o reinado, assim. Agora também já era concubina do rei, né? Não tinha como ele, seria adultério também, né? Mas enfim. Esposa e concubinas de Salomão. Na Bíblia, o rei Salomão é descrito como o homem mais sábio de sua época, mas também conhecido por ter um número impressionante de esposas e concubinas. Segundo 1 Reis 11:3. Ele possuía 700 esposas, que em grande parte eram parte da realeza de outras nações, além de 300 concubinas. Salomão tinha relação com 1.000 mulheres. A Bíblia não fala que ele teve relação com todas. A gente acredita que ele teve só com algumas e as outras ele não tinha nada. Aqui está falando que ele teve com todas, mas a Bíblia não fala isso. A maioria das mulheres eram princesas de outros países, eram mulheres de 700 países diferentes, para fazer alianças políticas com esses países para não precisar ter guerra. Mas Deus prometeu para ele, né, que o reinado dele seria em paz. Tem gente que acha que ele fez isso e não estava confiando em Deus, né, por isso que ele fez isso. Tem gente que acha que não, que foi o próprio Deus que fez ele fazer isso para ter paz mesmo. Então nós sabemos, a Bíblia não explica. Mas ele fez isso para ter paz. E teve as concubinas também. As concubinas provavelmente eram de Israel mesmo. Provavelmente. Já as esposas eram. Concubina é só uma serva, que tem um cargo melhorado. Ela serve ali. Ela sobe de cargo um pouquinho e dá o direito de deitar com o homem só para dar filho. Ela deita raras às vezes, a esposa que deita, mas a esposa pode deitar sempre. Ela para dar filho só. Se não estiver dando filho, não deita mais também, não vira mais concubina também. Ela não poderia casar com outra pessoa depois. Ela também tinha a opção de querer ou não. Não era forçado. Esse grande, porém, não foi apenas símbolo de riqueza e prestígio, mas também um fator que o levou a se afastar de Deus. Pois muitas dessas mulheres introduziram práticas de idolatria em Israel. A Bíblia explica que ele pecou por causa da mulher egípcia dele. Ele construiu um palácio para essa mulher, né? Vou construir um palácio para ela, não que amava mais ela, não. É porque ela era idólatra, para ela poder idolatrar lá naquele palácio. Você já fez errado nesse ano. Ela era egípcia, essa mulher. Esqueci o nome dela agora, da esposa dele. Aí ele deixou ela idolatrar nesse palácio. Ele não passou a mão na cabeça do pecado dela, assim, não. Deixou ela idolatrar nesse palácio. Aí a expressão falou, porventura falaria, não cumpriria. Deus está cuidando de pouso alegre assim como cuida de nós. Aí nisso, a velhice ele idolatra por causa dessa mulher. Comecei para a cabeça dela. Né? As outras mulheres também são idólatras também. Na verdade, as outras mulheres também vão para a cabeça dela, o que a Bíblia explica. Né? Mas como ela ficava no palácio, ele visitava ela. Essa mulher era rainha dele também, para quem não sabe. Ele escolheu essa mulher como rainha. Nem foi a mãe do filho dele, foi essa mulher. Nem foi aquela mulher que ele escreve cantares para ela também, não. Estava apaixonado. Não. A rainha dele foi essa mulher. A que fez ele cair na velhice. Então vamos lá. Aqui está explicando o termo concubina. O termo concubina se refere a uma mulher que tinha um relacionamento marital reconhecido socialmente, mas com status inferior ao de uma esposa. Eu expliquei, né? Concubinas podiam ter direitos menores. Tanto Cipa quanto seus filhos. Na verdade, os filhos tinham direitos iguais, só elas que não. Isso que errou também. Em comparação com as esposas legítimas. Ah, e isso o filho também tinha que passar para a patroa. A concubina era uma serva da patroa. O filho tinha que passar, mas nunca passava. A mulher sempre pegava o filho e ficava para ela mesmo. Né? No contexto antigo, eram comuns em reinos poderosos, muitas vezes com alianças políticas ou demonstrações de poder. A esposa mais conhecida de Salomão é a filha de Faraó do Egito, que fez ele pecar, né, que era a rainha dele. Em 1 Reis 3:1, esse é o nome dela. Cujo casamento simbolizou uma aliança política estratégica. A Bíblia não menciona outros nomes específicos de suas outras esposas ou concubinas, mas deixa claro que várias eram de povos estrangeiros, como Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. 1 Reis 11:1. Essas alianças matrimoniais, embora praticamente vantajosas, apresentaram um risco espiritual, pois levaram Salomão a construir altares para os deuses dessas nações, como Quemos, Moloque e Astarote. Foi na velhice, né? O pastor que fala o seguinte: o templo de Salomão não era para Deus, era para outros deuses. Primeiro ele construiu de Deus primeiro, depois ele construiu outro diferente para outros deuses. Foi esse outro que Deus o destruiu. Esse outro foi na velhice já, quando ele estava idolatrando. Assim, apesar de sua sabedoria e glória, tanto que Davi queria construir, mas foi Salomão, que o reinado dele seria de paz. Davi matou muita gente, não podia construir, foi Deus que falou. Natan tinha concordado com ele, mas depois Deus falou isso com ele no meio do caminho, ele voltou e falou. Porque não falou com o filho dele que construiria, não falou qual.
Eles ainda não sabiam que seria Salomão, o sucessor, né? Eles acharam que... O Davi achou que era até o mais velho nessa época, inclusive. Mas enfim. Assim, apesar de ser o mais velho é aquele que morre, que eu expliquei no vídeo passado, tentou roubar o reinado dele e tal, né? Você vê lá. Assim, apesar de sua sabedoria e glória, tentou roubar o reinado de Davi quando ele era vivo. A multidão de esposas e concubinas acabou sendo uma das maiores causas da queda espiritual de Salomão, da divisão futura do reino de Israel. Todos os filhos eram de esposas diferentes, tinha vários, né? Davi, Salomão que reinou. Filhos de Salomão. A Bíblia menciona apenas Roboão como seu filho homem. O texto bíblico menciona pouquíssimos nomes descendentes diretos de Salomão. É em 1 Reis 11:43 e 2 Crônicas 9:31. Lemos que após a morte de Salomão, seu filho Roboão tornou-se rei de Judá. Em 1 Crônicas 3, do 10 ao 14, a genealogia de Davi lista Salomão e segue com Roboão, mas não menciona outros filhos de Salomão de forma explícita. Isso mostra que a ênfase do relato bíblico está na continuidade da linhagem real até o Messias, não em todos os descendentes. Na novela na série Reis, né? Foi uma série, não foi novela, né? Foi série. A série é por ano, é por temporadas, faz pausas também, diferente de novela. A série Reis mostrou que ele teve só Roboão e 3 mulheres, né? De filhas. A Bíblia só fala de Roboão, tá falando aqui. Achei que falaria de uma filha também. Achei que falava de uma filha mulher também, mas parece que não, só dele. Talvez tenha tido só esse filho, talvez, né? Mesmo tendo muitas mulheres. Então vamos lá. Isso mostra que a ênfase do relato bíblico está na continuidade da linha. Você já viu. A tradição judaica e alguns especialistas acreditam que ter muitas esposas e concubinas, Salomão pode ter gerado vários filhos. Mas seus nomes não foram preservados no texto sagrado. Ninguém sabe se ele teve muitos filhos ou não. Eles acham, né, que teve, né, porque teve muitas mulheres. Mas a Bíblia só menciona Roboão. Talvez tenha tido só ele mesmo mencionando. Tem alguns reis que falam de todos os filhos. Mas a Bíblia também não fala tudo, também não dá para saber. Vamos lá. Irmão de Salomão. Salomão teve vários irmãos, pois Davi teve muitos filhos com diferentes esposas. De Batseba, sua mãe, Salomão teve 3 irmãos. Natã, é o nome daquele profeta, mas era outro. Sofi e um filho que morreu ao nascer, aquele do pecado. 2 Samuel 12, do 24 ao 25, e 1 Crônicas 3, 5. Entre eles, apenas Salomão se destacou por ser rei de Israel. Além desses, Davi teve muitos outros filhos com outras esposas. A Bíblia menciona vários deles, incluindo Amon, Quileabe, Absalão, Adonias, Cefatias, Eliade, Elifelete, Nefeg, Jafias e outros. 2 Samuel do 3, do 2 ao 5. Comentar em 1 Crônicas do 3, do 1 ao 9. Muitos desses irmãos tiveram papéis limitados na história, mas alguns, como Adonias, chegaram a disputar o trono, o que gerou conflitos familiares antes da coroação de Salomão. Em 1 Reis, do 1 ao 5, até o 53. Davi teve mais 10 filhos conhecidos. Salomão era um dos mais jovens. A história mostra que, apesar da grande família, Deus escolheu Salomão para cumprir a promessa real dada a Davi. Qual foi o pecado de Salomão? O pecado de Salomão, segundo a Bíblia, foi afastar-se de Deus nos últimos anos de sua vida. Apesar de ter começado seu reinado com sabedoria e fidelidade, ele se casou com muitas mulheres estrangeiras. Muitas delas eram de povos pagãos, influenciando a adorar os deuses pagãos. Salomão fez alianças políticas e econômicas com nações pagãs e sobrecarregou o povo com impostos. Esse afastamento de Deus fez com que ele permitisse que inimigos se levantassem contra o reino de Israel. O pecado de Salomão mostra que mesmo o mais sábio pode cair e se desviar da fidelidade a Deus. Eu expliquei, né, que começou a cobrar tributos altos. Foi o que os jovens mandou o rei falar para o povo. Né? O rei Roboão, que era o filho dele, no caso. A morte do rei Salomão. O rei Salomão morreu após um longo reinado de 40 anos em Israel. Durante sua vida, ele foi conhecido por sua sabedoria, riqueza e pela construção do templo de Jerusalém. Mas também cometeu erros. Em seus últimos anos, Salomão se afastou de Deus ao adotar práticas pagãs. Idólatras, resumindo, né? Produzidas por suas muitas esposas estrangeiras. Adoravam deuses diferentes. O livro relata que no final de sua vida, Salomão permitiu e até incentivou o culto a outros deuses em Jerusalém. 1 Reis 11, do 4 ao 8. Começou lá atrás, né? Ele construiu os palácios para a mulher idolatrar, né? Lá dentro de Israel. E não permitiu que idolatrasse na casa dele, mas construiu um palácio para ela fazer isso. E tornou essa mulher rainha dele ainda. Não era a mulher que ele amava mais, não. A que ele amava mais é a que ele está falando lá em Cantares. A Sulamita, né? Era uma mulher que servia a Deus também.
igual ele. Mas até essa mulher deve ter... A Bíblia fala que essa rainha dele, que era a egípcia, né? Incentivou todos a idolatrarem, até as esposas também. Talvez até essa mulher lá de Cantares deve ter idolatrado também, mais pra frente. Vamos lá. Esse afastamento desagradou ao Senhor. Decidiu dividir o reino após a morte de Salomão. Eu expliquei no começo, dividir quando estava vivo ainda, mas mudou de ideia. Mesmo assim, em respeito à promessa feita a Davi, Deus garantiu que o trono de Jerusalém permaneceria com os descendentes de Davi. 1 Reis, do 11 ao 13. Ele virou 2 Israel depois da morte de Salomão. Durante muito tempo. Depois uma das Israel mudou o nome para Judá, que era a tribo de Judá e Benjamim, né? Depois também a outra Israel foi escravizada, depois retornaram, tentaram voltar para morar dentro de Judá e Benjamim, eles não quiseram, eles eram Samaria depois. Começaram a idolatrar também, né? Mas enfim. Eu expliquei isso várias vezes no canal, não vou explicar de novo não. Tem vários vídeos explicando o que é Samaria. É a divisão dos Israel também. Salomão foi sepultado na cidade de Davi junto a seus antepassados, conforme registrado em 1 Reis do 11:43. E Salomão descansou com seus antepassados, aqui falando da morte dele. Após a sua morte, foi seu filho Roboão que sucedeu no trono. Esse momento marcou o fim de um período de paz e prosperidade, e o início de uma era de divisão entre as tribos de Israel. O que aprendemos com o rei Salomão? A vida de Salomão nos mostra que buscar sabedoria é mais importante do que buscar riquezas ou poder, desde o início de seu reinado. Salomão pediu a Deus discernimento para governar Israel com justiça. Deus o abençoou com grande inteligência, conhecimento e compreensão. Salomão construiu o templo do Senhor, governou com sabedoria, proferiu juízos justos, escreveu provérbios e cânticos. Lá em Reis fala que ele escreveu milhares de cânticos, né, e centenas de cantares. Mas não ficou tudo na Bíblia, só ficou o que o Espírito Santo queria. Mas escreveu muita coisa. E na Bíblia ficou 40 e poucos, ficou 30 e poucos provérbios só, né? Cantares só 8, né? Ele escreveu muito mais. Né? Vamos lá. Estudou a natureza e recebeu visitantes importantes de todo o mundo, incluindo a rainha de Sabá. Sua corte, seus palácios, suas realizações artísticas e políticas também refletiam a sua grandeza e fama. A rainha de Sabá ficou sabendo da fama dele, foi até ele. Pra ver se ele era bem sábio, igual falavam mesmo. Ele falou que ela viu que ele era daquele jeito mesmo, pediu. A Bíblia também fala tudo que ela pediu para Salomão, Salomão deu. Depois o Senhor Jesus prega, né, sobre a rainha de Sabá. Provavelmente ela se converteu. Né? Ela era de outro país, né, mas Jesus pregou sobre ela, provavelmente ela se converteu. Apesar dos grandes acertos, os últimos anos de sua vida mostraram seus erros e fraquezas. Salomão se deixou levar pela idolatria, casando-se com muitas mulheres estrangeiras, construindo altares a deuses pagãos. Fez alianças questionáveis e sobrecarregou o povo com impostos. Isso era uma velhice já, né? Moralmente, sua vida se afastou dos princípios de Deus. Espiritualmente, a aliança com o Senhor foi quebrada. A história de Salomão nos ensina que a sabedoria e a fidelidade a Deus são essenciais para o sucesso verdadeiro. Mesmo alguém com inteligência, poder e riqueza pode cair e se desviar. Seu exemplo nos lembra de equilíbrio, talento, liderança e devoção espiritual para uma vida plena e justa. O erro dele foi ter idolatrado já na velhice, né? Não ter se mantido fiel até o fim. Outra coisa também, a maioria dos reis de Judá foi assim. Buscava Deus na infância, na fase adulta, na adolescência, buscava bastante, chegava no final, idolatrava. Teve alguns reis ruins de Judá também, né? No caso de Israel, os reis de Israel, Jeroboão se corrompeu também, igual Salomão. Aí depois todos os reis foram ruins na maioria de Israel. Já de Judá, a maioria foi bom, só que era igual Salomão, desviava na velhice, a maioria, né? Teve alguns que foi ruim, teve outros que buscavam Deus, mas não tanto como Davi, a Bíblia fala assim, né? Teve um que buscou mais que Davi também, que foi Josias. E teve um que buscou o mesmo tanto que Davi, que foi o rei Asa. Mas vamos ver esse finalzinho aqui para a gente encerrar. 10 ensinamentos sobre o rei Salomão. Buscar sabedoria acima das riquezas ou do poder é essencial para uma vida equilibrada e justa. O erro dele foi não ter mantido isso na velhice também. Pedir a Deus discernimento. É fundamental para tomar decisões corretas e governar com justiça. Ele fez isso também, mas na velhice parou de fazer. Valorizar o conhecimento. Ele direto exaltava a sabedoria em provérbios, não. Mas na velhice ele deixou também. E a compreensão, estudando e aprendendo sobre o mundo ao nosso redor. Liderar com justiça e imparcialidade. Ele também fazia isso, mas na velhice deixou. Tomando decisões sábias e corretas para todos. Ele foi um rei muito bom, só que na velhice ele foi deixando tudo de lado. Usar os dons e talentos para o bem, construindo, criando e contribuindo positivamente para a sociedade. Isso que eu vou ler aqui, né? Até o final ele fez, só que na velhice ele deixava.
Receber e aprender com pessoas de diferentes lugares e culturas, mantendo a humildade e mente aberta. Evitar a idolatria e a influência de más companhias, mantendo a fidelidade aos princípios de Deus. Cuidado com alianças e decisões políticas que podem trazer consequências negativas. Equilibrar poder, riqueza e moralidade. Lembrando que sucesso verdadeiro depende da integridade espiritual e ética. Reconhecer que mesmo pessoas inteligentes e poderosas podem cair, se desviarem dos caminhos corretos. Essa mulher egípcia dele, que era a rainha dele, que construiu um palácio para ela, a Bíblia fala que ele ia lá no palácio dela ter relações sexuais com ela. Ele não permitia ela ir ter no palácio dele, não. As outras moravam no harém, né? Alguns tinham pequenas casas também, mas a maioria era no harém. Ele mandava chamar nos aposentos. Mas essa outra, né? Ele não ia naquela casa que ela idolatrava, não. Mas mesmo assim, na velhice, talvez ele começou a ir, né? Que idolatrou com ela. Mas como ela era rainha, ela ia para a sala do templo também, né? Tomava as decisões junto com ele também. Porque a rainha está abaixo do rei, né? O rei tem a decisão principal. A rainha é mais quando o rei se ausenta para uma guerra ou alguma doença, alguma coisa. A rainha é mais para isso. A decisão acima ainda é do rei. A história de Salomão também aparece também. Aqui não fala, mas aparece. Falou sim, mas não contou o que conta lá, né? Em Eclesiastes, Provérbios também. E Cantares. Só que Cantares só fala do amor dele com a Sulamita, mas tem alguns momentos ali que serve para Cristo também. E Cristo é um noivo, nós somos a noiva, né? Não serve para Cristo. A Bíblia fala que Cristo é o verbo, né? Em Apocalipse fala que ele é a palavra de Deus, um dos nomes dele, né? Então também serve para Cristo. Só que, porém, Eclesiastes, né, quando ele já desviou, Eclesiastes escreveu na velhice, a gente acha que foi 4 anos antes dele morrer, né? Aí ele escreve lá que tudo é vaidade, começa falando assim, já. Fala que teve muitas mulheres, mesmo assim, não preencheu, fala que foi procurar o prazer nas plantas, não preencheu, um monte de coisa, né? Quase tudo. Então, o mais rico que teve, né? Ele quis dizer que a única coisa que preenchia ele era quando ele tinha a presença de Deus, só Deus preenchia. Fez um alerta ali para as pessoas não desviarem também. Então é isso, né? Eclesiastes fala de plantação, do tempo de Deus, fala muita coisa. Também ele conta ali muita coisa também. São 3 coisas que não foram contadas aqui da história dele. Mas não vou contar não, senão o vídeo vai ficar grande demais, né? Já ficou quase meia hora só contando o que fala em Reis mesmo, já ficou grande assim, em Samuel também, né? Imagina se eu fosse ler esses 3 capítulos, esses 3 livros da Bíblia também. Então deu uma resumida para vocês. Vou encerrando o vídeo aqui. Shalom, até logo.